E aí, povo santo, olha eu aqui novamente, mais um santo vídeo. A exaltação de hoje, ferindo o orgulho luciferiano da seita hipócrita e maçônica conhecida como Congregação Cristã no Brasil. A oratória desse vídeo, eu vou começar assim, com aquela pregação que engorda gado, alimenta o falso ego e faz o povo da CCB se sentir único e exclusivista. Irmandade, muitos queriam estar hoje aqui no nosso meio, mas não estão. Por quê? Porque o maçom Luigi Franciscone reservou para si um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Você é crente da CCB? Sim. Pela graça e misericórdia de Deus. Ah, é? Como que essa igreja se iniciou em solo brasileiro? Essa é fácil de responder. Deus mandou um dos seus servos sair da Itália, vir ao Brasil, que tinha um plano de salvar um grande povo, descrito como seu, santo, zeloso e de boas obras. Deus tem um plano de salvação, de salvar a sua alma através da CCB, através de um CNPJ? Mas e Jesus Cristo? Onde ele entra nessa história? Deus trabalha de forma misteriosa. E esse Luigi Franciscone, ele era um legítimo servo de Deus? Sim. Ele veio exclusivamente da Itália para fundar a CCB? Recebeu um chamado direto da parte de Deus? Sim. Então, vamos lavar essa roupa suja agora. Vamos lá, tentar ler rápido. Se você é um membro da Congregação Cristã no Brasil, certamente já ouviu falar de Luigi Franciscone. Infelizmente, o que sei sobre esse homem de Zeus são informações que contradizem aquela passada pela cúpula ministerial dessa igreja. A pergunta em destaque acima, além de estar na mente de muita gente no meio da Irmandade, é uma pergunta que pode ser respondida hoje, aqui, agora, através do trabalho do pesquisador, o irmão Rafael, o canal Atalaia. A biografia passada pela CCB do Brasil para fazer a Irmandade viver no mundo de ilusões. O Senhor iniciou sua obra no Brasil por um seu servo, em junho de 1910, sem denominação alguma, propagando-se todavia rapidamente por meio dos seus crentes, desde então chamados por fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui já encontrei duas mentiras. O Senhor iniciou sua obra por um seu servo, sem denominação alguma. Então, a CCB é a 8ª igreja fundada pelo maçom Luigi Franciscone. Antes de ele vir para o Brasil, ele viajou por vários países. Cada país que ele pisava a planta dos seus pés, ele fundava uma igreja, ou seja, uma nova religião, com placa e doutrina diferente, abandonava e ia embora. Inclusive, durante as minhas pesquisas sobre esse herege, eu descobri que algumas dessas denominações já até trocaram de nome, porque ele abandonou. Então, a verdadeira biografia do homem que trouxe a graça de Deus, a única verdadeira, a eleita, a rosa de Saron. As outras denominações são seitas humanas.
Aqui é a verdadeira biografia do maçom Luiz Francisco. Serviu ao exército durante aproximadamente 3 anos. Fazendo o quê? Crimes de guerra. Ganhando alto salário para matar pessoas inocentes na guerra da Hungria. Aqui diz, quando ele migrou para os Estados Unidos, ele era católico, logo católico CCB. O ministério da CCB, em momentos dos cultos, falava que a igreja católica, ela era sã doutrina, depois desviou por causa da idolatria, e que o Papa é a besta, é o 66, enfim. Chegando nos Estados Unidos, desempregado com apenas o segundo ano do ensino fundamental, fez amizade com 2 pastores pentecostais, Michele Nádia e o pastor valdecense Teófilo Gil, ambos maçons grau 33 do rito escocês antigo e aceito, 2 pastores maçons do alto escalão da maçonaria. De onde vem a sabedoria do maçom Luigi Franciscone? Da palavra de Deus escrita, que nós conhecemos como Bíblia? Não. Ele foi doutrinado por um professor de teologia americano e maçom da presbiteriana, Daniel Berg e Gunnar Vigren. Ao que tudo indica, foram homens de Zeus, mas expulsos do Brasil pela GGADB e CPAD. Quem é espiritual vai entender. Outra observação, vale lembrar que o movimento pentecostal foi perseguido pelos próprios irmãos protestantes tradicionais. A IEAD está em sigla, né? Forma a harpa cristã, e a CCB o seminário. Alguns segredos sobre o homem que trouxe a graça de 1910, o CNPJ salvífico. Quando Luiz Francisco chegou nos Estados Unidos, o pentecostalismo já existia e todos os pastores, missionários, religiosos daquela época eram maçons. A elite toda pertencia à maçonaria dos Estados Unidos. Inclusive Michele Nádia e o pastor valdecense Teófilo Gil. Uma observação importante que eu quero deixar registrado aqui nesse santo vídeo. Por que os pastores e religiosos na época de Francisco I eram todos maçons? Porque a maçonaria dos Estados Unidos, ela foi como uma mãe para esses pentecostais. Ela dava emprego, albergue, mantinha um hospital, ajudava a manter um hospital lá, hospital único naquele tempo. Enfim, é um refúgio para aqueles imigrantes que vinham de países vizinhos. Luiz Francisco era mosaísta, uma profissão que ele favoreceu muito, segundo alguns documentos históricos que conseguimos. Luiz Francisco foi influenciado, atraído pela maçonaria e até convidado para trabalhar para ela. Foi assim, meus queridos, esses 2 pastores ajudaram ele a conseguir o seu primeiro emprego em solo americano. Aí a maçonaria gostou tanto de Luiz Francisco que convidou ele para fazer parte da ordem. Ele aceitou. O que aconteceu em seguida foi aquilo que a congregação cristã escondeu por mais de 100 anos, achando que o Atalaia nunca descobriria, né? Luiz Francisco aceitou o convite da maçonaria e começou a frequentar templos maçônicos, conforme falei em vídeos anteriores, 3 vezes por semana. Fez até um curso de idiomas com eles. Os maçons ensinaram um novo dialeto para o Luiz Francisco, para tentar ajudar ele a se estabelecer nos Estados Unidos. Língua inglesa. Então aí ele virou um pedreiro livre maçom. Ficou trabalhando para a maçonaria dos Estados Unidos por muitos anos. Quais locais que o Luiz Francisco trabalhou para a maçonaria naquela época? Hospital Illinois Masonic, Chicago, existe até hoje. Cemitério Templo Maçônico de Chicago, construindo e reformando jazgos para maçons falecidos.
Terceiro, Lojas Maçônicas de Chicago. O fundador da CCB teve 2 ministérios durante as suas missões pelo mundo. O primeiro é pedreiro da maçonaria e o segundo, missionário pentecostal proselitista. Durante as suas missões pentecostais, ele fundou igrejas no Brasil e várias partes do mundo. Veja o histórico. Luiz Franciscon, fundador da Congregação Cristã no Brasil e dos núcleos pentecostais, tais como Igreja Cristã da América do Norte, Assembleia Cristã na Argentina, Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus na Itália e Congregações Cristãs Pentecostais. E também Igreja Cristã da América do Norte, CCNA, CCNA do Distrito de Niagara, Mohawk, CCNA do Distrito Meridional, outras igrejas que fazem parte da CCNA, as neopentecostais, Assembleia Cristã na Argentina, Igreja Cristã de Gisto e Vasto, Itália, Assembleia de Deus na Itália, AD de Sorono, AD de Nocera Inferiore, AD de Palermo, AD de Reggio Calabria, AD de Novara, Evercello Internacional, Fellowship e of Christian Assembleias nas congregações cristãs pentecostais, Congregação Cristã no Brasil, bem como outras congregações independentes. Teve 2 denominações que ele fundou, que são idênticas a essas que fazem cultos online na TV aberta. Uma é a Fellowship, Fellowship Internacional Fellowship, a outra eu não lembro o nome. O fundador da CCB, ele ocupou um cargo que, segundo o ministério dessa igreja, só pertence ao Senhor Jesus. Qual que é? Pastor. Lá nos Estados Unidos, após ele junto com alguns pastores fundar uma igreja chamada Presbiteriana, Chiesa Presbiteriana Italiana. Com o tempo ele foi ordenado para o cargo de pastor, onde pedia e obrigava o dízimo, e ainda apelidou os dizimistas de mordomos. Essas são as palavras de Luiz de Franciscon na época em que ele era pastor. Nós acreditamos que cada cristão é um mordomo daquela porção na riqueza de Deus confiada a ele, e é obrigado a apoiar financeiramente a sua igreja local e a grande comissão. Acreditamos que Deus estabeleceu o dízimo como um modo de apoiar a igreja local, mas que todo cristão também deveria dar voluntariamente oferendas de forma alegre e sacrificial para apoiar a difusão do Evangelho e alívio para os necessitados. Também acreditamos que um contribuinte renuncia a todos os direitos de dirigir o uso do seu dízimo ou oferta, uma vez que o presente tenha sido feito. Aí cita algumas passagens bíblicas para poder justificar esse negócio de pedir dízimo. Escolhi aqui as palavras do maçom Luiz de Franciscon. Essa informação aqui é demais para minha cabeça. Luiz de Franciscon ficou rico e famoso fundando igrejas. Parece que os pastores, aqueles supostos pastores que a CCB falava que eram ladrões e salteadores, ficaram no chinelo perto de Luiz de Franciscon. Então, antes de falecer, o maçom Luiz de Franciscon deixou registrado no seu testamento um último pedido. Qual que é? Que assim falecesse, metade da sua fortuna fosse doada para a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos. Para quê? Para que com esse dinheiro comprasse exemplares de Bíblias e distribuísse de forma gratuita para pessoas que não tivessem condições de comprar. Então, olha o que diz aqui o documento. Destino de parte da fortuna de Luiz de Franciscon, escrito no seu testamento. O trabalho de Luiz de Franciscone em fundar mais de 20 denominações pelo mundo, entre elas tais como Igreja Cristã da América do Norte, Assembleia Cristã na Argentina, Congregação Cristã no Brasil,
Assembleia de Deus na Itália e congregações cristãs pentecostais, fez dele um missionário milionário. Ganhou milhões de dólares com o pentecostalismo americano. Seu último desejo, segundo alguns documentos que conseguimos, era que após a sua morte, metade de sua fortuna fosse doada para a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos, para que com esse dinheiro fossem comprados exemplares de Bíblias e distribuídos gratuitamente para pessoas que não pudessem comprar. Rua Azusa. Luigi Franciscon participou do avivamento da Rua Azusa. O que foi aquilo? Foi de cima? Foi de Deus? Ou de homens? Então, aquilo ali foi um movimento pentecostal maçônico criado para poder chamar a atenção do mundo, né? Vou ler aqui para vocês. Olha só o tipo de gente que participou do avivamento da Rua Azusa. Pastores maçons. Quem gerou o pentecostalismo clássico com suas raízes em 1906 na sua missão Azusa, em Los Angeles, Califórnia, ponto de partida para o surgimento de ministérios protestantes. Aqui diz, o termo carismático foi cunhado por Harald Bredesen, 1918-2006, maçom não tão influente, pastor pentecostal da igreja luterana. E, meus queridos, todas as denominações que tiveram origem no trabalho missionário de pastores que vieram dos Estados Unidos para o Brasil e algumas partes do mundo, infelizmente, tem origem na maçonaria. A maçonaria e a sua origem com os pedreiros analfabetos. Aqui fala sobre a profissão e o trabalho do maçom Luigi Franciscone. Biografia de Luigi Franciscone, congregação cristã no Brasil. Quem foi de fato o fundador da CCB? O italiano Luigi Franciscone. Puxa mais para baixo. Luigi Franciscone, pastor, maçom e pedreiro da maçonaria. Lamentável isso. Vou lá mais para baixo, para pegar mais aqui. Então é isso aí, tá bom, meus queridos? Ferindo o orgulho daquela igreja que se achava a verdadeira, a única, e praticava intolerância religiosa, praticou intolerância religiosa por mais de 100 anos contra as outras denominações. Luigi Franciscone, missionário a serviço da maçonaria dos Estados Unidos. Outra coisa que Deus me trouxe em mente para falar aqui para vocês. Acho que porque eu tenho trazido muita informação sobre o passado de Luigi Franciscone e a verdadeira origem da CCB. Isso aí tem mexido com o sentimentalismo, né, de alguns servos inúteis. E vira e mexe aparece alguém aí nos comentários falando: você não é um atalaia, você pratica intolerância religiosa. Não, eu não vejo isso como intolerância, o crime de intolerância religiosa. Eu estou exercendo o meu direito à liberdade de expressão e usando do ministério que Deus me ordenou, Deus Altíssimo. Eu sei que a verdade dói, a maioria de vocês quer viver num mundo de ilusão, né? Quer ficar aí achando que a CCB salva, que coletas faz parte da salvação, que ficar puxando o saco de ancião, idolatrando ancião, se alimentando das pregações mentirosas que eles fazem nos púlpitos. Isso aí vai salvar a sua alma. Então, sinto muito, eu vou continuar falando, tá? Continuar falando.
Meu mouse está com mau contato, por isso que está esse apito. Tá ok? É isso aí. Um abraço.